Naturalmente que ao encontrar pessoas na rua, no supermercado, o assunto agora é a pré-candidatura a deputado federal, né? E aí eu já coloquei, não é, na segunda-feira, quando fiz o anúncio aqui, de que a grande bandeira, o que me motivou a colocar o meu nome na lista dos pré-candidatos à Câmara Federal do PROS do Paraná, na grande festa, na linda festa política de sábado à noite, na Expo Unimed em Curitiba, em que foi lançada a pré-candidatura da deputada Aline Leutes ao Senado da República, e eu disse que essa disposição, essa decisão foi tomada em função do convencimento, em função do sentimento de patriotismo e de responsabilidade cívica para me colocar à disposição do Brasil no apoio ao governo do presidente Bolsonaro, no apoio ao segundo governo pela certeza de sua reeleição. Então, nós temos um divisor de água na história da República, onde até o Bolsonaro a marca da corrupção, da desonestidade, da imoralidade, da incompetência, a partir do Bolsonaro, né? O registro da decência, da moral, né? A defesa da família, Deus, pátria e família e liberdade. Aí eu entendi que era meu dever, né? Falei que procurei algum nome, conversei com várias pessoas, né, do agronegócio, associação comercial, diante do fato de que cada pessoa sempre apresenta uma motivação e de repente não tem vocação, não tem disposição, o que a gente respeita, eu entendi que era obrigação minha colocar o meu nome. Diante da omissão de todos nós, desde o fim do regime militar, em que a esquerda se aproveitou dessa omissão, e eles passaram a colocar seus nomes e ganhar a eleição e chegaram à presidência da República, né? O desastre que fizeram no Brasil, 4 eleições ganhas. Por isso eu coloquei o meu nome, dizendo aqui então que o que me motivava era esse apoio incondicional ao governo do presidente Bolsonaro, me propondo a servir o Brasil através dele, né? Muito bem, e as pessoas perguntam, né? E aí, claro que eu não vou ficar 4 anos sentado no plenário da Câmara e me utilizando como eu falei, eu quero o plenário da Câmara e quero a tribuna, porque o plenário da Câmara é o picadeiro do parlamentar, é ali que o parlamentar se pronuncia, firma suas posições. Muito bem, naturalmente que há todo um outro trabalho a ser desenvolvido em favor da sociedade, e eu trago aqui então outras 2 bandeiras, né? A defesa do agronegócio, porque eu sou originário, já falei aqui, da zona rural de Ponta Grossa, o distrito de Teacoca, localidade de Pasto Pupo, nasci na fazenda do meu avô. Meu avô lidava com a pecuária, né? Leite, queijo, né? Gado de corte, enfim. Então, em defesa das minhas próprias origens, o agronegócio e a ação social, a política pública em favor das entidades assistenciais, que eu falei que eu as chamo de santa, e que a realidade das nossas entidades assistenciais aqui em Ponta Grossa não é diferente da realidade das entidades assistenciais de Campo Mourão, de Guarapuava, de Cascavel, de Francisco Beltrão, de Castro, da Lapa, de Londrina, de Maringá, de Apucarana, de Paranaguá, enfim, né? E que o poder público, via de regra, tem tratado com muita injustiça essas entidades. E por que eu conheço? Porque eu tenho um histórico de vida nessa área, né? De trabalhar, de fazer a minha parte, né? Sem querer ser diferente de ninguém, mas conheço, admiro todos esses dirigentes
de entidade, pelo trabalho extraordinário que realizam em favor da verdadeira promoção humana. Muito bem. Tenho falado bastante aqui do regime militar, que eu sempre defendi, porque entendo que o regime militar prestou enorme serviço ao Brasil. Primeiro, nos livrou da ditadura do comunismo, da implantação do comunismo. Este povo que vem criticar o regime militar esquece da razão pela qual nós tivemos o regime militar, que foi pedido pela população. Não houve golpe de Estado. A população pediu que o Brasil fosse salvo do comunismo, e os militares atenderam o chamado da população brasileira e evitaram que o Brasil caísse na mão dos comunistas. Então é preciso esse reconhecimento. Por isso eu aplaudo os militares, por isso eu defendo os militares, por isso eu dedico os militares à admiração pelo patriotismo, pelo trabalho extraordinário que eles desenvolvem na defesa da pátria. E isso eles fizeram em 64 e farão sempre que a ocasião se faça necessária, né? Nós temos aí, claro, os empresários, de um modo geral, eu falo no agronegócio, mas os empresários, né? Os empresários que sustentam a economia, que constroem a grandeza econômica do Brasil, tudo isso a gente, claro que vai desfraudar essas bandeiras. Eu tenho visto aqui no Paraná, né, esse problema dos policiais militares. Os policiais militares, eles não têm horário de trabalhar, né? Os policiais militares, infelizmente, o governo do estado aí entrou em rota de colisão com eles, mas eles merecem todo o acatamento, né? Merecem todo o reconhecimento, porque qual é a função deles? Qual é a vocação deles? Eles colocam a vida deles em favor da vida de todos nós, o risco que eles colocam. Então, são merecedores de respeito, são merecedores de admiração. E, naturalmente, esse grito de guerra do presidente Bolsonaro, né? Deus, pátria, família e liberdade. Então, é nesse contexto que eu sustento e que eu coloco a minha pré-candidatura, para que as pessoas, então, quando a gente vai conversar, saibam, né, qual é esse compromisso. E não é aqui, que está fazendo promessa, porque eu falei que não vou sair fazendo promessa por aí. Mas, claro, existem compromissos centrais, porque eu não posso chegar em Brasília e dizer assim, o que eu vou fazer aqui? Não, eu tenho uma larga experiência de vida como jornalista e como político, né? Fui vereador, fui candidato a prefeito, fui candidato a deputado estadual, pela Arena, né? Na minha profissão, eu sou jornalista político, então eu conheço todo o processo político. Eu sei a função do vereador, eu sei a função do prefeito, eu sei a função do deputado estadual, eu sei a função do deputado federal. Então eu vou chegar em Brasília sabendo exatamente qual é o meu papel, qual é a minha obrigação, qual é a minha tarefa do dia a dia, né? Dentro daqueles 3 alicerces ali, né? Do apoio ao presidente Bolsonaro incondicional, quero me enfileirar aos parlamentares decentes, aos parlamentares que efetivamente apoiam o presidente sem pedir nada em troca. A única exigência é que ele continue sendo o grande nome defensor do Brasil, porque é isso que nos motiva, não é? E aí, né, como eu coloquei a questão do agronegócio e a questão das entidades assistenciais, enfim, né, tudo isso eu coloco à apreciação da sociedade, porque no instante que a gente decide pela pré-candidatura, né, é preciso ter coragem, porque você coloca o seu nome, a apreciação, a discussão, né, e se a sociedade entender que essa pequena agenda, pequena mas profunda agenda do compromisso público é válida, claro que a gente espera o incentivo, o apoio para continuar, né? Nós estamos na fase da pré-candidatura, final de julho que vai ter a convenção, daí a colocação já então da candidatura em si, e nesse instante em que nós temos o lançamento da pré-candidatura, é o tempo de conversar, é o tempo de trocar ideia,
é o tempo de buscar a receptividade ao lançamento do nosso nome. E concluo: pelo Brasil, apoiando o governo do presidente Bolsonaro.